Oi, gente, e aí? Voltamos aí, vamos ver. Vamos ver aí as PGs, né? A gente viu as PAs ano passado. E então, as PGs elas são. Só pra ir direto ao assunto, né? As PGs elas são muito semelhantes às PAs. Elas também são sequências. A sequência com uma regra de um tipo específico, né? Que nem a PA. A única. Mas a única diferença, assim, na limitação do que uma PG e uma PA é que na PA, eu tenho aqui aberto ainda, a gente tem soma, né? Então a gente tem que de um termo pro próximo eu somei 5, de outro termo pro outro eu somei 5, de outro termo pro outro eu somei o mesmo 5, que é a nossa razão. Então é sempre uma soma constante. Na PG, a gente tem uma multiplicação que é constante. Então, voltando para a letra A, porque agora a gente mudou o assunto. Pegando o mesmo exemplo que está ali escrito, a gente teria uma PG assim, desse jeito. Opa! Então, parando no 24. Pronto. Isso aqui seria uma PG. Por quê? Porque por aí de um termo para o próximo eu estou sempre multiplicando o mesmo número. Então, do 3 para 6, eu multipliquei 3 por 2 para dar 6. Do 6 para 12, eu multipliquei o 6 por 2 para dar 12. Do 12 para 24, eu multipliquei o 12 por 2 para dar 24. Então é sempre multiplicação e é sempre por 2. Então isso estou fazendo ser uma PG. Então é uma multiplicação por uma razão que é constante. Na PG, a letra da razão é Q. Então, a gente não quer usar um Q maiúsculo como nome de sequência, porque né, senão vai confundir. Porque aqui o Q é a razão, aí colocar um Q na fórmula do termo geral e acabar confundindo as coisas. Então a gente tem que ir, que nem estava antes, né? A gente tem que um termo numa posição i-1 é igual ao termo na posição i. Então o termo na próxima posição, o termo que eu estou olhando agora, vezes a razão. Próxima posição, agora, vezes a razão. É isso. A razão pode ser uma fração, pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, pode ser qualquer coisa. Tanto na PA quanto na PG, a razão pode ser qualquer tipo de número. Complexo também, pode ser qualquer número. Então, o que a gente pode ter seria uma coisa que nem essa PGB, que está sempre caindo, né? Que a gente teria tá sempre dividindo por 3, né? 27 divide por 3 dá 9, divide por 3 dá 3, divide por 3 dá 1 e assim por diante. Então, na sequência B ali do livro, a gente teria que o Q da sequência B seria 1 sobre 3. Eu estou sempre multiplicando por 1/3. Então está sendo constante a multiplicação. Então 27 vezes 1/3 dá 9, vezes 1/3 dá 3, vezes 1/3 dá 1 e assim por diante. A gente poderia ter número negativo também, mas isso a gente vai ver agora. Então, que nem na PA, a gente tem classificações para PG. As classificações da PG são um pouquinho maiores. E é um pouquinho menos intuitivo, mas ainda assim é bem intuitivo. Então vamos começar por uma PG crescente. A gente tem que o primeiro termo é maior que 0 e que a razão é 1, ou o termo é negativo e a razão é entre 0 e 1. Então tá sempre indo para um positivo maior. Então, por exemplo, aqui na PGA, a gente tem uma crescente, né? Então tá indo 3, multiplica por 2 a 6, então tá sempre ficando maior o número. E nessa PGB aqui, que é um pouco diferente, a gente começa com um número negativo e divide ele por 3. Por que isso é crescente? Porque tá sempre ficando mais perto do positivo. Não sei se isso faz sentido pra vocês. Então tenho. Se eu tivesse, sei lá, uma linha. Então se eu fosse escrever todos os números numa linha, e crescendo, eu teria tipo, sei lá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante.
o menos 1 ele é maior que o 3, porque ele é mais positivo. Então por isso que a PG nesse caso é crescente. Estou sempre dividindo esse número, então está ficando um número de uma magnitude menor, mas ele está sempre mais próximo do zero. Então conta como uma PG crescente. As PGs decrescentes são o contrário. Então a gente tem ou o primeiro termo maior que zero e a razão entre 0 e 1, ou o primeiro termo menor que zero e a razão maior que 1. Então aqui a gente começa com o termo 3 e vai dividindo por 3 ou multiplicando por 1/3, então vai sempre ficando mais perto de zero. Não tá indo de 3 para 0, de 3 para 0, então tá caindo. Tô vindo nessa direção. Ou a gente tem um número negativo, que a magnitude dele vai subindo, ou seja, que a razão é positiva. Então menos 3 vezes 9, menos 27 vezes 9, menos 243. Então sempre decrescente, está sempre um número menor. A magnitude dele aumenta, mas ele está sempre mais negativo. Então conta como decrescente. A gente tem as PGs oscilantes, que seriam quando o primeiro termo não é zero e a minha razão é menor que zero. Ou seja, o termo está oscilando entre o número negativo e o número positivo. Então, essa C aqui é mais fácil de enxergar. As outras de cima também são PGs oscilantes, tá? Podem ver visualmente, sim. Mas essa C é mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, eu começo com o número 2, multiplico por menos 2, fica menos 4. Então, o número positivo estava no 2, eu fui para o menos 4, que está para baixo do menos 3. Eu multipliquei por menos 2, fui para 8, que é maior que o 3. Então, ele está indo muito para trás, muito para frente, ele está, que o nome sugere, oscilando. E é essa a natureza de uma PG oscilante. Seguindo para uma PG quase nula. Chama quase nula porque ela inteira é quase nula, que o nome sugere. Então a gente tem uma PG que o primeiro termo não é zero e a razão é zero. Ou seja, eu começo, por exemplo, com 3, mas a razão é zero, então ele cai para zero e aí continua zero para sempre. Então eu começo com 5 milhões, se eu multiplicar por zero vira zero e continua zero, então ainda assim é quase nulo. E ainda assim é uma PG, porque eu estou sempre multiplicando por zero de um termo para o próximo, então ainda considero uma PG. Ou uma PG constante, que é uma PG em que o Q1 é 1, ou que o A0, que o primeiro termo seja zero. Ou seja, é uma PG que o termo se mantém constante. Então, se eu tiver uma razão 1, eu começo com 3, multiplico por 1, dá 3, multiplico por 1, dá 3, multiplico por 1, dá 3, então ela é constante, nesse sentido. Mesma coisa, menos 3, menos 3, menos 3, está sempre multiplicando por 1. Vocês podem perceber que essa PG constante com razão 1, ela também é uma PA constante com razão 0. Então, nesse caso aqui, é um dos poucos casos que é uma PG e ao mesmo tempo uma PA. E meio que quase não conta. Ou se o primeiro termo for 0, que eu coloquei aqui com uma razão nada a ver, 0 vezes essa coisa nada a ver continua dando 0, então é constante. A PG em que o primeiro termo é 0, nesse caso C, ela também pode ser chamada de nula. Ela é uma PG constante, mas se quiser um nome mais especial, uma PG nula. Olhando agora o termo geral da PG que a gente viu antes, na PA, então que nem a gente viu antes na PA, a gente viu que a gente tem um jeito de escrever um termo genérico que a gente possa definir qualquer... A partir da fórmula, a gente consegue escrever qualquer termo da PA. Na PG a gente tem uma coisa semelhante. Então, começa a mesma coisa. A gente começa com o primeiro termo, o segundo termo, o primeiro vezes a razão, o terceiro termo, o segundo vezes a razão, que é o primeiro vezes a razão ao quadrado, porque é o primeiro vezes razão, que dá o 2, vezes outra razão, então vira razão ao quadrado. A4, quarto termo, é o terceiro vezes a razão, ou o primeiro vezes a razão ao cubo, e assim por diante. Então, escrever aqui, muito importante que o termo geral é subscrito, acho que é isso. Pronto. Então, o termo na posição N é o primeiro termo vezes a potência menos 1. Então, vamos subir aqui para ver. Por exemplo, aqui. 6, na razão A, 6 é 3 vezes 2. 12
é 6 vezes 2 ou 3 vezes 4. Então, se eu quiser, pegando no nossa razão lá, se eu quiser saber o quarto termo que a gente escreveu, né? 24. Então, vamos fazer o quinto termo. Se eu quisesse saber o... Opa! O quinto termo seria igual a isso. Eu sei que o meu Q é igual a 2, então posso trocar o Q por 2. E eu posso fazer 5 menos 1 dá 4. Dois a quarta é 16. E o primeiro termo nosso é 3. Se a gente fizer 3 vezes 16, vai dar 48. Então, né, se eu seguisse aqui, o quinto termo seria 48, que seria 24 vezes 2 também. Então, esse seria o procedimento. Ou, que nem eu tinha mencionado antes, a gente pode escolher qualquer, que nem para PA, né? A gente pode escolher um termo qualquer que a gente conheça, e aqui vai a distância entre os dois. Então, de novo, não importa saber a posição P exata e a posição N exata, o que importa saber é a distância entre P e N, porque é isso que vai na fórmula. Então, sei lá, se ele dá uma PG, isso serve para PA também, tá? A gente devia ter falado na aula de PA, mas enfim. O exercício fala, você tem um termo qualquer, sei lá, se fosse se minha PA fosse... Opa! Fosse, por exemplo, se ele me desse dessa forma. Ele pergunta, se eu continuasse isso pra frente, qual seria o termo 4 posições na frente do 4? Então, o que importa pra mim é que eu quero o A numa posição X, que eu não sei, que seria igual ao 4, vezes a nossa razão, que a gente vê que 2 vezes 2 dá 4, nossa razão a gente sabe que é 2, mas eu vou escrever razão por enquanto, elevado a, aqui que importa, só importa a distância entre o termo que eu quero saber e o termo que eu tô. Eu sei que eu quero 4 termos na frente do 4, então, opa, 4. Então seria 4 passos de PG na frente. Então a gente poderia colocar um 2 aqui, 2 elevado à quarta, 16. Opa. Gente, isso. 6. Então eu vou saber que o meu AX é igual a 64. Então eu sei, se esse fosse o exercício, então sei lá, ele, só para formular, né, o exercício seria ele dá essa PGA. Então, não, o exercício seria ele dá essa PGA. Ele fala, é uma PG, blá 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 blá. Aí a pergunta é, qual o termo 4 posições à frente? Ou se eu seguisse esta sequência, qual seria o quarto próximo número? Alguma coisa assim. O exercício poderia ser de algum jeito assim, sabe? Ele te dá PG e fala, qual que é o termo que está tantos para frente. Aí você pode usar a fórmula desse jeito, que só importa a distância, que vai dar certo.